Vem cá, Miguel. Olha lá. Miguel chegou. É uma alegria. Vamos receber o nosso pastor com a linda salva de palmas ao Senhor. Vai ser pregada a mensagem. Miguel, é minha alegria. É que ele passou o final de semana com o pai, e aí eu fico morrendo de saudade dele. Mas graças a Deus ele chegou. Graça e paz, igreja. Miguelito. Amém, igreja? Nós, nessa manhã, encerramos os domingos de testemunho. Mas se ficou alguém precisando dar um testemunho, depois fala com um dos diáconos ou comigo mesmo, para nós podermos trabalhar essa parte. Amém? Hoje eu tenho a responsabilidade de falar para vocês através de um tema que nos confronta de alguma forma. Eu acho que a palavra de Deus ela tem que confrontar o cristão. O tema dessa mensagem é o caminho. Então todos vamos falar o caminho. Texto principal, João capítulo 14, versículo 6. Se você tem a sua Bíblia, abre no Novo Testamento. João, número 14, versículo 6. E diz assim, em reverência à palavra do Senhor, quem puder ficar de pé. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos ler todos juntos? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toma agora tudo que será ministrado em tua casa, seja para edificar o teu reino, seja o saber aqui, venha cair o do homem, mas venha crescer o Senhor neste local. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Pode se sentar. É muito bom a gente entender e compreender muitas vezes o que nós passamos. Talvez você fale assim, pastor, compreender o que passamos? Sim, porque aparecem algumas lutas e nós precisamos estar atentos para as coisas que vêm a acontecer. Todos nós estamos caminhando, amém? Mas qual é o tipo de caminho que você está seguindo? Você que está aí na mídia eletrônica, qual é o caminho que você está seguindo? A vida é uma caminhada, todos nós estamos indo para algum lugar, mas a pergunta é, quem está guiando o seu caminho, igreja? Quem está guiando o seu caminho, igreja? Todos nós estamos caminhando, mas tem caminhos que te levam à porta larga, à porta dos deleites desse mundo, e há caminhos que te levam à porta estreita. Essa porta estreita e esse caminho é o caminho de Jesus Cristo, aonde você está confrontado todos os dias sobre posso, não posso, devo, mas não devo, porque a palavra de Deus fala, o que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando Jesus falou que ele era o caminho, ele declarou, Jesus disse, que conhecia o caminho, ele declarou, eu sou o caminho. Olha que interessante, ele não fala, vem por aqui, que aqui é o caminho, não, ele fala que ele é o caminho. Se você muitas vezes está caminhando por lugares aonde você não entende, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nem sempre, talvez, o caminho de Deus seja fácil. Pastor, como o senhor está falando isso? Eu estou falando que às vezes nós somos confrontados com o nosso eu mesmo. Há um exemplo, tantas pessoas muitas vezes ficam em casa e não buscam esse Jesus, não buscam o caminho da verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele
é o caminho de morte. Há caminhos que o ser humano muitas vezes entendem que é um caminho perfeito, mas no final é um caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Nós precisamos entender isso. O próprio Evista, quando colocou esse termo, em Provérbios 14, 12, ele falou o quê? Que há caminhos que são bons para os olhos. Tantas pessoas muitas vezes estão caminhando e muitas vezes estão olhando, não, esse é um caminho, pô, bonito, legal, caminho. Mas será que é o caminho que vai te levar à salvação? Essa igreja precisa pregar a salvação, porque os tempos são chegados. Nós estamos sendo confrontados todo o tempo, e se eu não falar que existe um Deus que pode mudar toda a circunstância da sua vida, mas para isso você tem que caminhar junto com Ele, o que seria da igreja? O que seria da igreja se nós não confrontarmos com o mundo aí de fora e falar que nem tudo que me convém pode ser feito? Por quê? Porque muitas vezes vai nos levar para a perdição. Existe um caminho que parece certo aos nossos olhos, mas termina mal. Às vezes, Deus permite um caminho difícil para que você esteja sendo preparado para algo maior. Entendeu, igreja? Há momentos que Deus permite que você tenha algumas atribulações na caminhada, porque Ele está o quê? Ele está te fortalecendo, Ele está te ensinando, porque quando chegar a bênção, você vir a entender que a bênção não foi pelas tuas forças, pelo teu poder, não foi pelo teu braço, foi por Ele. E para isso você tem que entender que a igreja, como igreja, precisa orar, precisa interceder. Nós oramos aqui por 3 irmãos que estão, infelizmente, doentes, mas tem tantas pessoas que muitas vezes estão doentes e não aparecem. Por que não aparecem? Porque elas estão na alegria do mundo. Tantas pessoas se alegram com um copo de bebida, mas acabando aquela bebida, ele cai para a realidade, porque o dia de amanhã chega, e a alegria temporal foi. Quantas pessoas que eu conheço particularmente, que falam assim, sextou, bom dia Rio, né? Sextou, só que a sexta-feira dele é diferente, não é uma sexta-feira dele pegar e pensar, estarei com a minha família o final de semana, não. Sextou, já aparece o pagode, já aparece o baile. Não tenho nada contra a pessoa se alegrar. Eu tenho sim em desprezar os valores colocados na Bíblia. Os valores que são pregados na Bíblia, são colocados, é a verdade para o cristão. Então você, muitas vezes, eu me alegro quando chega o final de semana, que eu vou ter tempo para estar com a minha família, que eu vou ter tempo para ficar com a minha gata. Ai, que é isso? É, minha gata, sim. Se você não tem gata, às vezes a gata arranha, como o Charlie falou. Mas a verdade é que nós precisamos entendermos que Deus, Ele trabalha de todas as formas. E há caminhos, muitas vezes, que Deus nos leva para refletir como está a nossa vida. O que é prioridade para você? Talvez você pense assim, às vezes, Deus está me levando para esse caminho, está doendo tanto. Senhor, fala comigo nesse caminho, mas está doendo, está me colocando e me confrontando nas atitudes que eu tenho que tomar. Ele pode estar falando para você, calma meu servo, calma minha serva, a minha paz te basta. O caminho é longo, por quê? Porque significa que Ele tem algo grande para fazer com você, com a sua vida. E esse caminho pode até pensar que é difícil, mas não, Ele está caminhando contigo, Ele não te abandonou. Amém, igreja? Pode haver um vale, mas Deus está conosco. Salmo 23, versículo 4, fala de Davi, um rei, um todo-poderoso, mas ele se coloca em uma posição diferente. Ele fala assim, ó,
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi, quando ele estava falando desse salmo, ele estava com um confrontamento interno, ele mesmo estava se confrontando, ele estava com um problema sério, emocional, porque o Davi, não mesmo sendo homem, conforme o coração de Deus, ele era homem, ele pecou, ele falhou, e nesse salmo ele se derrama na presença do Senhor. Precisamos entender que ainda que ele andasse pelo vale, Deus estava com ele, e Deus está contigo nessa noite, igreja, está contigo que está na mídia vendo. Deus não te abandonou, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, entenda e compreenda que Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez esteja passando hoje você uma situação difícil. Poxa, como eu fico triste quando eu vejo um irmão, uma irmã passando por uma luta. Falo, Senhor, se eu pudesse entrar nessa luta para guerrear junto com esse meu irmão, minha irmã. Mas tem lutas que você tem que passar, tem lutas que você tem que vivenciar, porque essas lutas são para o teu crescimento, são para vocês compreender que a chave da vida e da morte está com Deus. A última palavra é a de Deus sobre a nossa vida. Mas talvez você fale assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mesmo que eu passe, Davi, pelo vale, o vale não é o teu destino é a Nova Jerusalém, é uma terra prometida, para aqueles que buscarem e confiarem no Senhor, esses receberão a coroa da vitória. Se você perdeu, Jesus ainda está te chamando. Pastor, eu me perdi nessa caminhada, eu passei por tantas dificuldades, tantas lutas, que eu me perdi, eu não sei mais como eu vou me firmar no Evangelho, eu não sei como eu vou caminhar, porque às vezes o meu passado me aponta o dedo. Há pessoas que me colocam na parede dizendo, mas você agora é crente, você agora é cristão, você agora, mas você lembra que você fez isso, você lembra que você fez aquilo, realmente. Mas aquele que me alcançou, me libertou de todos os males. E hoje você pode falar, hoje eu estou salvo, lavado e remido pelo Cordeiro Santo que é Jesus Cristo. Mas isso nós precisamos entender, que os acusadores às vezes são as próprias pessoas da tua casa, são aquelas pessoas que estão próximas a você, porque é muito fácil falar do teu erro, porque a pessoa mais próxima de você sabe onde você é fraco, sabe aonde você é falho. Pergunta para a esposa como é que o marido é às vezes, ela vai falar, às vezes Cícero é chato pra caramba, murmurador às vezes. E como é que é a Kátia? Não vou falar nada, só vou dizer que ela é bênção para a minha vida. Vou investir, mesmo que às vezes tenha caído uma chuva ou um raio, mas às vezes a gente precisa entender, que nós precisamos entender que as pessoas mais próximas às vezes são aquelas que nos ofendem, nos maltratam, porque ela conhece você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Isso é para você, igreja, para você que está aí, vendo na mídia eletrônica. Lucas 9, 10. Aos que regressarem, os apóstolos relatam a Jesus todos que tinham feito, e eles levantou-os consigo, retirou-se à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Versículo 11. O versículo 19. 19.
19:10. Ô, Maria Luísa, 19:10. Lucas 19:10. Estou olhando aqui. Porque, olha só, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que você está perdido? Por que você está perdido? Será que você está andando na escuridão? Talvez você parou de meditar em cima da palavra de Deus. Talvez você precise muitas vezes voltar. Tem um louvor que fala volta, né? Hoje à noite é a noite de você voltar. Voltar para os caminhos do Senhor. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Você que está aí na mídia, você pode estar perdido, mas Jesus está aqui com a presença do Espírito Santo para te resgatar e te salvar. Jesus veio buscar todo perdido, porque os sãs ele sabia quem era. Talvez você tenha se afastado de Deus, talvez você tenha perdido a alegria da fé e a esperança, mas hoje Jesus está te dizendo: volta para casa, ainda a porta ainda está aberta, ainda há um caminho, volta para o caminho. Mas pastor, é difícil voltar, as minhas feridas, as minhas marcas, eu cheiro mal. Basta apenas uma palavra para Deus mudar toda a circunstância, basta apenas uma palavra para Deus restaurar. Muitas vezes precisamos e necessitamos ser exortados. Jesus está à porta. Hoje você tem a opção de dois caminhos: o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o caminho? Ah, mas eu desisti. Volta. Ah, mas eu estou com muitos problemas. Volta. Ah, eu não consigo. Se apresenta ao Senhor. Que todos aqueles que se apresentaram a Ele, coxos, cegos, até o morto, Ele colocou para andar. Talvez seja verdadeiramente você está morto vivo. Talvez você seja muitas vezes apenas um homem ou apenas uma mulher, se sentindo morta das emoções, dos sentimentos, de tantas coisas que você já passou, e você muitas vezes pensa em desistir. Eu fui confrontado outro dia por uma situação onde a pessoa falou para mim que ia se suicidar, porque a vida para ela já tinha dado o que tinha que dar. Eu falei para ela: você tem certeza do que você está falando? Jesus pode mudar as tuas circunstâncias. Quantas mães choram porque orientou seus filhos o caminho que deviam andar e eles se desviaram? Quantas mães choram porque queriam ser mães e não puderam? Não tiveram a visão, como o Alexander aqui, de adotar. Tantas pessoas choram, muitas vezes em casa, no seu quieto, porque o seu cônjuge não dá o devido valor. Reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu dia. Você pode ter perdido o caminho, mas o caminho não perdeu você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só uma palavra do próprio Jesus. Isso é para testificar a tua vida, igreja, para testificar você. Se Ele é o caminho, por que tu andas tão atribulado?
Se Ele é o caminho, por que tu choras sem previsão de cura? Se Ele é o caminho, por que você não se alegra? Porque Ele sempre vai ter o melhor. Muitas vezes o melhor não para você, mas o melhor para aquela pessoa que você está orando. O melhor talvez esteja um não para você. Que isso, pastor? Você está falando do não? Sim. Porque às vezes você não orou para conquistar. As tuas atitudes foram impulsivas e você, por uma atitude impulsiva, você esqueceu que Ele era o caminho. Aí dá errado. Aí bota a culpa em Deus. Hã? É a mesma coisa, seu manequim é 38. Você quer botar uma calça 42 porque está em oferta. Mas eu dou uma apertadinha. Por que eu botei do 32 para o 42? Porque se fosse o contrário, seria difícil. Mas Jesus dá o entendimento para nós nessa noite. Porque quero falar para você que Jesus, Ele é o caminho para quem está perdido. Se você está perdido, Ele é o caminho. Ele é a verdade para quem está confuso. A vida que está com Ele tem esperança. A vida sem estar com Ele não tem esperança. Não importa o tamanho da sua luta, não importa quantas curvas existem na tua caminhada, Jesus, se estiver com você, você vai continuar caminhando. Por quê? Porque Ele é o caminho. Hoje eu quero perguntar para você, nessa noite, hoje, é um confrontamento. Deus é o que para você nessa noite? Qual é o caminho que você está seguindo? Uma opção foi dada para você. O caminho da verdade absoluta, que é Cristo Jesus, e o caminho da falsa verdade. Tudo posso, tudo faço, não tenho compromisso com ninguém. Deixe a vida me levar. Não, eu prefiro a porta estreita, porque na porta estreita há a salvação, a libertação, a mudança e a restauração. Fique atento para isso, igreja. Se você se afastou, volta para casa. O Pai está aqui de braços abertos. Se você está cansado, continue. O caminho vai te levar à vitória, porque Ele é o caminho, o próprio Jesus. Se você está perdido, procure a pessoa de Jesus no teu quarto, no teu secreto, que Ele é o caminho. Porque quando Jesus é o caminho, podemos até não conhecer o destino de cada etapa, mas sabemos que Ele está conduzindo todas as coisas. Não tenha medo do caminho, porque se você ainda não conhece o caminho, confia naquele que caminha junto com você. Nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, que já conhece não só o caminho, mas conhece o destino que vai te levar à vitória. Creia somente, creia, acredite que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Eu não sei como você está nesta noite, mas se você sentiu essa palavra e muitas vezes você está fraco na sua caminhada, fica aí sentadinha mesmo, levante seu braço, peça a Deus, a igreja de olhos fechados, peça a Deus para Ele te renovar, peça a Deus, porque muitas vezes o caminho é Ele, e muitas vezes você se sente fraca. Nessa caminhada você deixou
muitas vezes, o mundo como prioridade e esqueceu da prioridade de Cristo. Que Ele seja a prioridade da sua vida. Eu vou orar. Então, de a igreja de olho fechado, é só você e Deus. Levante sua mãozinha, se essa palavra tocou no teu coração. Ó Pai bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra reunida aqui, Pai, Tua igreja reunida, clama, Pai, ensina-nos a caminhar no Teu caminho, ensina-nos, fortalece, porque de nós mesmos não temos nada, Senhor, somos fracos, somos falhos, mas, Senhor, como Tu falas que Tu és o caminho, me guia no caminho, me caminha junto comigo no caminho da porta estreita, que eu possa ter sede da Tua palavra, que eu possa Te buscar todos os dias, que eu possa Te priorizar, Pai, porque muitas vezes eu me sinto fraco, as coisas do mundo me abraçam, e às vezes eu tenho vontade de ir à Tua casa, mas não tenho força. Ó Pai, fortalece meus pés nessa noite, fortalece o meu caminhar, visita, Pai, os meus entes queridos, para que eu possa, Pai, caminhar junto a eles e falar do Teu nome com autoridade e poder. Eu Te peço nesta noite, que não seja eu sozinho nessa estrada, mas que as outras marcas na estrada sejam os Teus pés caminhando junto comigo. É que eu Te peço, Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não aceitou Jesus, está nesta casa de oração, ou às vezes está na web, é com você e Deus. Se você quiser confessar Jesus, vem aqui à frente. Nós como igreja precisamos declarar e falar, vem à frente, aceita Jesus, o batistério vai estar aberto agora, domingo de manhã, para batizarmos. Se você não foi batizado ainda, venha falar conosco aqui, ainda há espaço para você, porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo. A salvação é dada para todos, aqueles que confessarem Cristo como o único verdadeiro Salvador da sua vida. Que Deus